Creia nas palavras de Deus. A paz do Senhor, igreja. Em Provérbios 4, do verso 20 ao 23, olha o que a palavra de Deus, a Bíblia, vem dizer para mim e para você. Se você crê na palavra de Deus, você vai praticá-la, você vai se movimentar. E o que ela diz? Meu filho, porque tu és filho e filha de Deus. Aleluia. Atenta para as minhas palavras. Atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Atenta para as minhas palavras, diz o Senhor. Não para a voz das tuas emoções, não para a voz dos teus sentimentos, não para a voz do mundo, não para a voz das pessoas que hoje estão nessa cidade e adoram outros deuses e são incrédulos e não creem na palavra de Deus. Não, Deus está dizendo: inclina os teus ouvidos às minhas palavras, inclina os teus ouvidos à minha voz. E Jesus disse: não estamos só. O Pai enviou o Consolador, o Pai enviou o Guia, o Pai enviou aquele que vai lembrar as palavras de Deus. E qual é a minha e qual é a tua posição? Medita, pensa, passa tempo com as palavras. E o Espírito Santo de Deus, o enviado do Pai, aleluia, vai falar para você, vai anunciar a você o que ouviu da parte do seu Pai, da parte de Deus, porque Ele não fala de si mesmo, mas Ele vai anunciar, Ele vai falar o que Ele ouviu, nos diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Lilian, você crê em Deus? Muito. E nós podemos ir muito mais. E nós podemos ir muito mais. Toda vez que eu ouvi a voz da minha emoção, toda vez que eu ouvi a voz dos meus sentimentos, toda vez que eu ouvi aquela voz que não era a voz de Deus, eu caí no laço, eu fui enlaçada, eu tropecei, eu caí no abismo. Mas quando eu criei que quem devia me dirigir a Deus, que quem devia dirigir meus pensamentos, que quem deveria dirigir todo o meu ventre, toda a inteligência, toda a sabedoria, não podia vir da natureza humana, mas a sabedoria que o Espírito Santo de Deus dá, o entendimento que o Espírito Santo de Deus dá à nossa mente, o conselho que o Espírito Santo de Deus dá à nossa mente, o poder que é liberado do Espírito Santo de Deus e não da força e não das células do corpo humano. Isaías 11. O Espírito Santo de Deus que está sobre mim, que está em mim e você, Ele dá. Então a palavra de Deus diz: não os deixe. Então, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixes, não os deixes. Isso é uma ação. É você que decide não deixar a sua mente ficar pensando nos pensamentos de quem não conhece você, ficar pensando nos pensamentos e dando poder a pessoas para controlar a sua mente, para adoecer a sua mente, falando palavras de quem você não é, que te julgam. Isso mesmo. Então Deus está dizendo assim: é eu e você, é uma ação minha e sua. E aqui fala alguém que está aprendendo, então tenha esperança, porque eu já deixei na minha mente pensamentos de pessoas que não me conheciam, julgamentos de pessoas que não me conheciam. E deixei pessoas controlar a minha mente, usar a minha mente. Mas quando eu entreguei ao domínio do Espírito, quando eu entreguei a andar por fé e a palavra, quando eu entreguei a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, então eu passei a ter saúde na minha mente e eu passei a ter saúde no meu corpo. Aleluia, glória a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou a verdade. Jesus diz: eu sou a vida. Então a sua mente humana vai
ter que crer, vai ter que entregar a Jesus o controle. A sua mente humana vai ter que crer, vai ter que sair do controle, vai ter que deixar de andar pelo que pensa, pelo que acha e pelo que aprendeu, e vai ter que nascer de novo do Espírito e da água e do Espírito, as vestes que Jesus vai entregar essa mente. Vai entregar essa mente. E todo engano mental, toda mentira, toda aprendizagem vai cair por terra agora no nome de Jesus. Cai por terra agora no nome de Jesus. E a proteção de Deus e a verdade vai invadir a tua vida e vai trazer arrependimento, vai trazer confissão, vai trazer mudança, vai trazer abandono e vai trazer você para o caminho certo. Aleluia, glória a Deus. Porque quando eu tinha 13 anos eu entreguei, mas eu não sabia o que era pecado. Eu não traía, não estava roubando, eu era virgem fisicamente e mentalmente, mas havia sim pecado. Nós só descobrimos em que estamos pecando, em que estamos transgredindo a lei de Deus, que é uma lei boa. A palavra de Deus é boa, é perfeita e agradável quando eu tive contato com a palavra de Deus. Então aí eu pude entender o que estava enganando a minha mente, o que estava me adoecendo, o que estava roubando a minha esposa, o que estava fazendo eu não querer nem sair de casa. Aleluia, glória a Deus. É porque a minha mente, ela precisava de esperança, de fé e de confiança no único que não iria me decepcionar, no único que queria o meu bem, mas que eu precisava andar e deixar que Ele morasse e tivesse todo o meu coração. Todo o meu coração. E de que Ele fosse o Deus do meu interno, o Deus que eu adorava, o Deus que eu sacrificava, o Deus que eu dava tempo, o Deus que eu dava minhas forças, o Deus que eu dava minhas faculdades mentais, para você entender. Então, se você tem fé, você vai começar a praticar. E você vai avançar dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E Deus vai te dar um novo coração. Um coração quebrantado, um coração cirurgiado, um coração flexível que ouve as suas palavras. Aleluia. É o que eu profetizo sobre a tua vida. E eu oro em nome de Jesus, para que o Deus Todo-Poderoso, que enviou o Filho para salvar o homem e a mulher, para salvar o que foi perdido, para nos salvar da condenação eterna, que em Cristo hoje podemos ser abençoados, que este Deus que diz: eu amo tanto vocês, eu amo tanto vocês, eu amei tanto o mundo, que eu enviei o Filho, para que Ele possa destruir as obras, as circunstâncias, tudo aquilo que você foi enredado, que você foi alcançado das obras do maligno, obras más, obras do próprio Satanás, que enredou a tua mente, que sutilmente te levou ao pecado, que sutilmente te levou ao engano. Mas agora, no nome de Jesus, essas obras serão trazidas para a superfície, serão trazidas para a consciência, todo pensamento de engano, toda a estrutura enganosa, toda a estrutura mentirosa, e você será livre de toda a construção mental, de todo engano mental construído pelo próprio Satanás, por aquele que não pensa como Deus pensa, por aquele que não leva em consideração as coisas de Deus. É agora, no nome de Jesus, que será trazido para a tua consciência, e você será livre, e você será livre, e você será livre no nome de Jesus Cristo. É o meu desejo para a tua vida, é o que eu libero sobre a tua vida, porque já que eu estou viva e já que você está vivo, entregue-se a Jesus Cristo, porque há tantas coisas boas que tem te esperado no céu, então todo o caminho de engano que você tem seguido, eu agora oro no nome de Jesus, para que Jesus libere força, para que Jesus traga para a sua consciência, e você arrependa-se, e você abandone, e você deixe e alcance de Deus misericórdia, e a bênção de Jesus Cristo vai te alcançar, e alcançar os teus filhos, e alcançar as gerações que virão após você. Aleluia,
verdade. Tu vais conhecer a verdade e tu serás livre. Livre em nome de Jesus. Livre em nome de Jesus. Mesmo que você repreenda essa palavra, eu já estou orando por você. Saulo, Saulo, por que me persegue? Disse Jesus. E Jesus se encontrou com ele num dia normal. Se encontrou no caminho dele. Ele não estava esperando Jesus. Mas eu oro para que Jesus tenha um encontro contigo e você pode abandonar as más obras. As obras mais, aleluia, glória a Deus, pois só Jesus pode te libertar do caminho mau. Então, para encerrarmos, não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Guarda-os no meio do teu coração. O que é que deve estar aí no seu cérebro? O que é que as suas emoções, os seus sentimentos devem estar apegados psicologicamente? A sua mente deve estar apegada, porque a palavra de Deus também traz emoções. Nós também criamos essa afetividade, esse apego mental, esse apego psicológico. Eu até fui confrontada. Por pessoas, não é? Que esse meu apego a Deus é loucura, é psicose, é neurose, é tantas das coisas. Mas, irmãos, não dá para conversar com quem ainda não crê em Deus, porque eu tô orando por esses. E esses também vão ser tão apegados a Deus. E Deus vai dirigir a vida destes. E Jesus vai alcançar essas vidas. E Jesus vai se apresentar essas vidas num dia normal. Num dia que nem imaginam. E eles vão se render ao senhorio do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Olívia, por que tu crê? Porque Jesus disse que para Deus não é impossível salvar os homens. É impossível para os seres humanos. Não é impossível para Deus. E a palavra de Deus testifica isso. Aleluia, glória a Deus. Pratique o bem e vai confundir, vai encher de brasas a cabeça de quem está arquitetando o mal. E toda obra da inveja, do ciúme, aleluia, maligna, será destruído pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Guarde o teu coração. Eita. Então, não deixe apartar-te dos teus olhos. Se você medita na palavra de Deus, tem que estar diante dos seus olhos. Não outra coisa. Não um cenário. Não aquilo que vai adoecer a tua mente, trazer tristeza e ansiedade. Não. Mas a palavra de Deus deve estar nos teus olhos. Guarda-os no meio do teu coração. Então, você deve guardar a palavra. Aqueles que amam, Jesus disse, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos e obedecem. Então o Espírito Santo de Deus vai te lembrar as palavras de Deus. Vai lembrar as palavras de Deus que você está guardando. Porque está diante dos seus olhos. Porque você está meditando. Porque você está pensando. Então o Espírito Santo vai te consolar, trazendo as palavras de Deus. Te lembrando as palavras de Deus. Te lembrando quem você é, te lembrando o propósito, te lembrando que a cruz é só um tempo, que vai haver ressurreição, te lembrando que Jesus ressuscita morto, te lembrando que Jesus é a vida. Então todo o cenário dará esperança às palavras de Deus, que irá te dirigir diante as situações. Então, guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que os acham, e saúde para toda a sua carne. Porque é vida para quem acha. Então quem achou foi buscar. Quem achou foi procurar. Porque está escondido esses tesouros. Jesus é a sabedoria. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Tu tem que buscar ele. Tu tem que colocar ele como prioridade. Tu já buscou estudar 5 anos na faculdade. Tu já buscou tantas coisas nessa vida. Agora precisa buscar, conhecer a palavra, o senhorio de Jesus Cristo. E as pessoas desse ambiente serão alcançadas por Jesus Cristo. Porque Jesus vai passar por você. Para finalizar, verso 23. Guarda o teu coração
com toda a diligência. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Então ali o povo está quase, como exemplo, para entrar na terra, mas ouviu as vozes negativas. O problema, eles ouviram, eles não deviam ter se entregado. Porque os outros, Josué, Caleb, eles falaram a palavra de Deus. Eles lembraram para a consciência deles o que Deus falou. Mas eles escolheram se entregar aos pensamentos negativos, aos pensamentos dos incrédulos. Então, para encerrar essa mensagem, que é a palavra de Deus, que vai reavivar, animar e levantar você desse chão, e levantar você dessa cama, e levantar você que se sentou, que parou, que está desanimado, porque a palavra de Deus te levanta hoje. Aleluia! Então proteja, guarde o seu coração com toda a diligência, com todo o cuidado, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.